companheiro presidente do Conselho de Governadores, dirigentes da mesa, diretiva dos trabalhos, governadores, vice-governadores, companheiros, companheiras, Léo, vocês estão presentes, visitantes. Eu sempre tenho falado sobre água, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre ar. É um assunto muito recente, o aquecimento do ar. E realizou-se agora em dezembro passado, começou em novembro, e foi até o dia 11 de dezembro, uma grande reunião na França, uma reunião chamada COP21. COP é Conferência das Partes. Os países são chamados de países partes, então eles se reuniram, 195 países, devido a esse problema do aquecimento do ar. E o objetivo de eu trazer esse assunto para os companheiros é porque está havendo essa modificação no ar que nos envolve, e eu venho trazer conhecimento das medidas que estão sendo tomadas e do que é que o Brasil está fazendo. Essa é a razão. Nós sabemos que o Criador, quando ele criou a Terra, né, quando ele criou o universo, ele cobriu a Terra com uma camada de ar chamada atmosfera. Pode passar. Passa o primeiro ali. Passa. E essa camada de ar, ela tem, ali tem só 4, mas ela tem 5, passa outra, tem cinco alturas diferentes. As alturas são classificadas por temperatura. Nós vivemos bem ali embaixo, na troposfera, que tem uma altura de mais ou menos 10 quilômetros, um pouquinho mais. É a região onde andam os aviões, né, a região que nós usamos. É a troposfera. Na troposfera existe uma camada de ar, e essa camada de ar, nela foram colocadas gases. Desses gases, nós temos 4 gases que estão em quantidade maior. Um deles é o nitrogênio, que está numa quantidade de 78%. Depois vem o oxigênio, todos nós sabemos isso, mas eu estou falando porque vai havendo uma modificação. Depois tem o oxigênio, que tem 20%, o argônio tem 0,9%, e o gás carbônico, que é o vilão de tudo que está acontecendo, ele foi colocado ali pelo Criador na quantidade de 0,032%. Quer dizer, quantidade muito pequena, perto do nitrogênio, que está com 78%. Né? O nitrogênio que tem ali é gás. À medida que a gente vai subindo, à medida que se vai subindo nas camadas, né, é a troposfera, depois é a estratosfera. Estratosfera, estou meio atrapalhada, não me... À medida que a gente vai subindo, a temperatura tem uma tendência, aquela curva é a curva da temperatura. Nós aqui embaixo, na troposfera, onde nós estamos, nós temos temperatura de menos 40 graus quase, até 35, 40 graus Celsius positivos. Né? Essa é a temperatura que foi colocada pelo Criador. Bom, além desses gases em maior quantidade, ainda foram colocados traços de outros gases. E entre os gases traços, nós temos o metano, que está numa quantidade de 0, dá uma passadinha ali, passa mais um pouquinho. Ali nós temos o metano, que eu botei em vermelho, que está na quantidade de 0,02%. Depois que interessa o monóxido de carbono, também em vermelho, está na quantidade de 0,501%. E depois os óxidos de nitrogênio. São esses 3 gases que estão mudando. É o gás carbônico, que está em 0,032, o metano
o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio. Pode passar. Bom, o Criador, então, quando botou esses gases, ele botou para proteger a Terra. Esses gases, eles formam uma espécie de um cobertor que cobre a troposfera. E que... Passa a outra. Ali nós temos uma figura... Vocês veem bem na parte de baixo, naquele verde clarinho, é a Terra. Lá o Sol mandando os raios solares. Os raios solares vêm a luz solar. Quando ela encontra a superfície verde ali da Terra, ela se reflete e forma aquela radiação que está naquela cor laranja. Aquela radiação é a radiação transformada do Sol e que se chama radiação infravermelho. Quando a gente vê o arco-íris, vocês veem todas as cores, a última cor é o vermelho. Depois do vermelho, tem uma cor que é o infravermelho, que a gente não vê, mas é a radiação quente. É por causa dessa radiação que se usa esses protetores solares, né? É essa radiação que é refletida do Sol. Parte dela se reflete para o espaço e outra parte volta para a Terra. Ali em cima vocês veem escrito, não está muito nítido, efeito estufa. Ali estão a camada de gases que formam como que um cobertor protegendo a Terra. Foi colocado pelo Criador para que a radiação infravermelha ficasse ali dentro para aquecer a Terra, senão a Terra teria temperatura de menos 35 graus. E ela é que aquece, há uma variaçãozinha das temperaturas, inverno, verão, mas a composição inicial colocada mantém a temperatura. O que está acontecendo agora? Já vem acontecendo desde 1940, está acontecendo devagarinho, devagarinho, e agora a coisa aumentou já bastante. Os gases que formam esse efeito, que é chamado estufa, porque se diz que isso forma como um cobertor que não deixa, que deixa passar parte da radiação infravermelho, mas parte não deixa passar, mas isso é bem balanceado, né? Com o desenvolvimento da área industrial e a poluição que o homem vem causando, está aumentando a concentração de alguns gases na atmosfera. E esses gases que estão aumentando, né, eles fazem um bloqueio na passagem da luz infravermelha, da radiação infravermelha. Não deixa ela passar. Então, não deixa a radiação passar. E ela, em vez de ir para o espaço, embora, ela não vai. Ela fica, ela está se concentrando, e essa é a causa do aquecimento. Então, é o acúmulo de alguns gases. E esses gases é o gás carbônico, é o anidrido carbônico, é o metano e são os óxidos de nitrogênio. Esses gases são provenientes, essa modificação inicial, então, né, são provenientes da ação do homem, da devastação das florestas, uma delas, das queimadas, uma grande produção de CO2, o uso dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis é o petróleo e o carvão, né, que se usa muito, e nós ainda tivemos a infelicidade de descobrir esse petróleo, nós aqui no Brasil, que está embaixo da camada do sal, que nunca se devia ter descoberto isso. Por sorte, agora deixaram de falar, e acho que não vamos explorar mais isso. O metano, que é um dos gases que modificou, ele vem da atividade humana, vem da agricultura, dos aterros sanitários. Então, o tratamento do lixo, sob a forma de aterro sanitário, forma muito metano. Os óxidos nitrosos, que estão na ordem de 0,005, que está aumentando essa concentração, eles vêm também dos dejetos de animais, vêm dos fertilizantes usados na agricultura, dos combustíveis fósseis também.
E essa, então, é a modificação que está havendo. Como há uma preocupação no mundo, essa reunião que houve, a COP21, que eu falei no começo, ela foi organizada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, porque é a ONU quem cuida desse assunto no mundo. E existe um órgão intercontinental, que é o Painel Intercontinental de Mudanças do Clima, que é vinculado à ONU e que a sede é na Inglaterra, e que junta os cientistas do mundo que cuidam da parte ambiental. E nós temos brasileiros lá também. E esses foram os que se reuniram, pode passando, vai até a COP, foram que se reuniram para... passa para trás um pouquinho. Aí nós vemos a emissão de CO2, de gás carbônico, no mundo. Ela é medida como emissão de tonelada de gás carbônico por cada 1.000 quilos de energia que se consome. Então, é tonelada por tonelada, né? Vocês veem que a situação do Brasil ainda é muito boa, porque nós emitimos 1,52 toneladas de gás por cada tonelada de energia que se consome. A média da América é 1,84 e a média mundial é 2,34. Então, a nossa situação com relação à emissão ainda é boa no Brasil, devido a umas medidas que têm sido tomadas. No mundo atual, passa mais um, passa. Aí eu botei como é que se regula o CO2 na atmosfera, né? O criador também botou esse sistema de foto. 3 minutos, companheira Alfa. Pois é, então não vou poder falar nisso. Passa mais adiante, que eu quero falar na COP. Devido a essa preocupação, então, foi organizada essa reunião em Paris. Tinham 800 brasileiros, pode passar, tinham 800 brasileiros. Não tem mais? Tinham 800 brasileiros nessa reunião, chamada Reunião de Paris 2015. E só quem tomou palavra lá foi a nossa presidente e a ministra do Meio Ambiente. E foi assinado um acordo. Nesse acordo foram deliberados quatro itens foram tratados. O primeiro item é que os países que assinaram o acordo se comprometeram a diminuir a emissão de gás carbônico de maneira que a temperatura aumente no máximo 2 graus Celsius até o fim desse século, que é 2100. Mas, de preferência, que o aumento fique em 1,1 grau centígrado. O outro acordo foi um acordo financeiro. Os países se comprometeram a juntar um mecanismo financeiro, a juntar 100 bilhões de dólares. Estavam 195 países lá reunidos, e todos os países ricos e os pobres se comprometeram a juntar 100 bilhões de dólares por ano para ajudarem nos processos de redução da emissão de gás carbônico. Mais 2 minutos, companheira Alfa. Bom, eu queria mostrar, mas não vou ter tempo de mostrar, as medidas que o Brasil está tomando para diminuir. O Brasil está trabalhando bastante, o que até a mim surpreendeu, né? Nós temos uma maneira como nós mudamos o que estão chamando de matriz energética. Nós agora estamos tentando abandonar o uso do petróleo e do carvão. Estamos passando a usar a biomassa,
A energia eólica já está sendo muito usada, ela é muito cara, mas ela está sendo muito usada, já pelo Brasil. A energia da biomassa, e estamos também ainda, a nossa maior produção de energia vem do petróleo e das usinas hidroelétricas. Nós não estamos mais fazendo grandes usinas. Vocês vão ver Itaipu agora, mas usina como Itaipu não fazemos mais. Estamos fazendo pequenas usinas hidrelétricas. Eu peço desculpa que eu atrapalhei um pouquinho, porque quando começa a chegar no fim... Muito obrigada. Tempo esgotado, companheiro Alfa. Muito obrigado pela tua apresentação. Parabéns mais uma vez. Prezados companheiros, sobre essa palestra bastante interessante aí da parte de meio ambiente, eu queria dizer o seguinte: a ONU, Organização das Nações Unidas, dispõe de um programa das 8, agora 10 maneiras de mudar o mundo. E o Lions Clube Internacional está inscrito juntamente com mais 2 ou 3 clubes do mundo, entre os quais o Lions Clube Curitiba Centro e o Lions Clube Curitiba Batel. Nós estamos integrados aí dentro da ONU, na campanha mundial aí de modificações do meio ambiente. Então, eu sugiro fortemente aos governadores e a todos os clubes que façam o seu cadastramento junto à ONU para atuarem nas 10 maneiras de mudar o mundo. É uma sugestão que fica, então, para que seja adotado por todos.